Boa tarde a todos. Quero agradecer novamente o convite feito pelo Congresso Nacional de Botânica. Certamente vai ser uma discussão muito bacana aqui hoje à tarde com todos vocês. Bom, o título da minha palestra é Panorama Internacional das Pesquisas em Ensino de Botânica, que tem minha autoria e da professora Suzana Ursi. Para começar, a gente sabe que o ensino de botânica, ele tem como um de seus objetivos promover a reflexão dos indivíduos, dando subsídios para que ele compreenda seu papel no mundo e os grandes desafios atuais da humanidade, como, por exemplo, o aquecimento global, a produção de alimentos, a necessidade de preservação e conservação das espécies, dentre outros. Então, é importante, né, que o ensino aconteça por meio de contextualização e problematização dos conteúdos, utilizando para isso estratégias didáticas e recursos didáticos diversificados, promovendo a aprendizagem por meio de situações concretas e contemporâneas. Porém, o que a gente observa e o que as pesquisas têm reportado é que muitas vezes, né, a biologia vegetal, ela enfrenta muitos desafios no ambiente escolar, como, por exemplo, a cegueira botânica, o analfabetismo botânico, o zooxovinismo, o desinteresse dos estudantes e seus professores pelo tema, dentre outros. A cegueira botânica, ela pode ser definida como a falta de habilidade que o indivíduo possui para perceber a existência das plantas no ambiente, impedindo o seu reconhecimento, né, da importância desses seres para a biosfera. Já o analfabetismo botânico se refere ao desconhecimento sobre os organismos vegetais, e ele pode ser identificado em diferentes níveis, e é decorrente do pouco contato que o estudante possui com as plantas ao longo do seu período escolar. O zooxovinismo, por sua vez, se refere à percepção de inferioridade das plantas em relação aos animais e é causado por fatores culturais. Então, partindo desse contexto, para o aprimoramento das áreas do conhecimento, seja qual for, é importante que haja o desenvolvimento de pesquisas científicas. E para o ensino de botânica, isso não seria diferente, né? E as pesquisas poderiam auxiliar na mitigação desses e de outros desafios. Bom, os estudos relacionados ao ensino de botânica do Brasil aconteceram de forma tardia, quando a gente compara essa área com as demais. E isso tem contribuído para a perpetuação dos desafios que essa temática possui. No cenário internacional, a gente encontra pouquíssimas publicações sobre ensino de botânica quando nós também comparamos essa área com as demais. Para reverter esse quadro, né, e esse quadro de desafios que o ensino de botânica possui, é necessária uma mobilização, tanto da comunidade acadêmica quanto educativa, fazendo mais pesquisas, né, que capazes aí de auxiliar na mitigação dos problemas que o campo em questão possui. Então, partindo desse cenário, no nosso trabalho, nós pretendemos identificar e conhecer o conteúdo dos trabalhos internacionais sobre ensino de botânica desenvolvido ao longo dos últimos anos e compreender possíveis lacunas existentes no campo, permitindo uma maior interlocução entre ciência e educação, contribuindo para o aprimoramento da área de biologia vegetal. A metodologia que nós utilizamos teve abordagem qualitativa, e não pretendíamos, né, realizar generalizações a respeito da produção acadêmica nessa área, mas sim de apresentar um recorte sobre os estudos desse campo ao longo desses últimos anos. Com isso, somando-se a outros trabalhos já existentes sobre a temática. Para delimitar o corpus de análise, nós utilizamos Bardan, né, seguindo as regras de exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência. Então, fizemos um recorte de 2017 até 2021 em 9 revistas científicas que comumente publicam estudos sobre as áreas de educação, ensino ou que trazem uma abordagem sobre o ensino de botânica de uma forma mais frequente. Aqui estão, então, as pesquisas que nós utilizamos para análise, todas classificadas como A1 e A2 pela CAPES, algumas delas ainda não classificadas, mas são revistas que comumente publicam estudos nessa área, e por isso nós consideramos relevante incluí-las na investigação. Os artigos analisados, então, foram todos publicados de forma online nessas revistas que nós escolhemos. Para encontrá-los, nós utilizamos os mecanismos de busca avançada presentes nas páginas eletrônicas de cada periódico, e buscamos como palavras-chave Teaching Botany, Learning Botany e Botany Education. Identificamos inicialmente um total de 160 produções entre os anos de 2017 e 2021. E no início nós classificamos essas produções separando-as por título da revista,
título do artigo, autores, ano de publicação, volume e número da revista e abstract. Fizemos inicialmente uma leitura flutuante dos primeiros abstracts, né, desses 160 abstracts, e excluímos estudos que não se encaixavam no tema investigado. Por exemplo, estudos que abordavam educação geral, ecologia, né, ou mesmo estudos que tratavam sobre ensino de física, que foram, né, erroneamente capturados pelos mecanismos de busca, ou mesmo aqueles que estavam fora dos anos que nós pretendíamos pesquisar. Então, no corpus final, nós tivemos 59 artigos entre os anos de 2017 e 2021. Fizemos novamente uma leitura dos resumos e identificamos esses trabalhos por país do autor principal, temática abordada no artigo, assunto, objetivos propostos na investigação, abordagem da pesquisa e sujeitos de pesquisa. As análises foram qualitativas, segundo o Bardan 2011, e também fizemos quantificações simples. Bom, tendo aqui alguns resultados e discussões, né? Os maiores números de publicações sobre ensino de botânica, dentre a amostra de 59 artigos pesquisados, foram encontrados na revista Journal of Biological Education, com 27 artigos, representando cerca de 46% da nossa amostra. Outra revista que também, né, encontramos aí com bastante frequência foi a Environmental Education Research, com 12 artigos, representando cerca de 20% da nossa amostra. A terceira revista em que encontramos mais estudos foi a Plant, People and Planet, com 10 artigos, representando aí cerca de 17% da nossa amostra. Os menores números de publicações, ao contrário, dentre a amostra, né, de 59 artigos, foram Science Education, com 1,7% da amostra, sendo que nas duas revistas, né, que são International Journal of Educational Research e International Review Application, nós não encontramos nenhuma publicação no período analisado. Ao longo de 2017 e 2021, nós percebemos uma proporção equilibrada de estudos na área, cerca de 12 artigos publicados por ano. Apenas em 2019 e 2020 nós encontramos cerca de uma publicação a mais, mas que não é tão representativa assim quando a gente pensa no todo. Então aqui a gente mostra o gráfico, né, em que a gente apresenta o número de estudos encontrados em cada uma das revistas investigadas, e aqui a quantidade de artigos encontrados por ano. Quando a gente pega o número de artigos de ensino de botânica e compara ao total da revista, nós percebemos que o número é muito pequeno. Nas revistas, né, em que a gente teve bastante publicação, por exemplo, as amostras chegavam a 14% mais ou menos. Então, esses resultados vão ao encontro das pesquisas de Leopoldo e Bastos e de Pieroni, que também identificaram um número de pesquisas de ensino de botânica pequeno quando comparado ao total de publicações que as revistas possuíam no período que eles investigaram. E esses resultados geram preocupação na medida em que a gente sabe a relevância das pesquisas científicas para o aprimoramento das áreas, né, como também é defendido por Souza e Garcia e por Pieroni e Zaccu. Esse pequeno número de investigações que nós detectamos provavelmente reflete o baixo interesse das pessoas, que inclui aí a comunidade acadêmica, sobre os tópicos botânicos. E isso corrobora com as ideias, né, de Van der Sea e Schussler, no estudo de 2002, e de Link Pérez e Schussler, no estudo de 2013. Então, nós consideramos que são urgentes as medidas capazes de ampliar a curiosidade dos indivíduos sobre as plantas, visando a mitigação da possível cegueira botânica que essas pessoas manifestam, e com isso ampliando a empatia dessas pessoas e da sociedade em geral para esses organismos que são tão caros e tão importantes para a nossa vida e a vida do planeta. Sobre os países, né, em que pertencem os primeiros autores dessas publicações, nós encontramos esses países que eu mostro aqui no mapa, sendo que do roxo ao vermelho a gente tem um número crescente de publicações. Então, a gente percebe que os países que lideram as pesquisas nessa área dentro do período que nós analisamos nas revistas científicas são Estados Unidos e alguns países da Europa. O Brasil, né, teve apenas 3 publicações nesse período.
Em nossa visão, a prevalência desses pesquisadores, né, oriundos desses países, eles refletem assim o ranking de produções, né, conforme o estudo da FAPESP de 2020. E nosso ponto de atenção se refere exatamente ao Brasil, com 3 publicações no período analisado, e publicações feitas em língua portuguesa, o que nos gerou alguns questionamentos. Por exemplo, será que os pesquisadores brasileiros de ensino de botânica têm se preocupado com a internacionalização das suas pesquisas? Porque é importante, né, a gente publicar os nossos estudos numa língua que a maior parte das pessoas terão acesso, né, da comunidade acadêmica, no caso. E também nos perguntamos se a baixa quantidade de publicações brasileiras não tem refletido a realidade mundial, né, de pouco foco nessa área. Então, para essas duas respostas, nós acreditamos que sim e que são explicações possíveis. Dentre as temáticas gerais dos artigos analisados, a maior parte tratava sobre metodologias para o ensino de botânica, sendo seguidas pelos desafios do ensino de botânica. Mas também encontramos publicações sobre o uso de TIC e TIDIX, sobre o ensino de tópicos botânicos em específico. Essa temática, né, de metodologias para o ensino de botânica também foi identificada em outros estudos, como de Costa e colaboradores e de Souza e Garcia. E, embora esses dados evidenciem o empenho da comunidade acadêmica e educativa com a ampliação da qualidade do ensino da biologia vegetal, é preciso considerar que o processo de ensino-aprendizagem sobre as plantas vai além da facilitação da assimilação dos conceitos pelos alunos a partir de atividades diversificadas e desenvolvidas por métodos pouco tradicionais. Então, é necessário que haja também uma formação capaz de proporcionar a participação crítica do educando nos problemas que se apresentam em sua vida diária e na sociedade em geral, né? Ou seja, promover a educação científica desse aprendiz, o que vai ao encontro de ideias como a de Santos 2007. Dentre os assuntos mais presentes nos artigos que nós analisamos, destacam-se cegueira botânica, espaços não convencionais para o ensino de botânica e o ensino de ecologia geral. Aqui a temática muito focada em biodiversidade, mas sem citar especificamente a biologia vegetal. Aqui a gente fez uma nuvem de palavras, né, mostrando os assuntos mais presentes nos artigos que nós analisamos. Então, temos aí a cegueira botânica, a ecologia, biodiversidade, né, fisiologia vegetal, espaços não convencionais, dentre outros. E o que nós notamos? Né? Que outros estudos também encontraram essas temáticas em suas investigações. Por exemplo, a investigação de concepções prévias sobre reprodução humana também foi identificada por Pieroni, no estudo de 2019. A abordagem sobre o livro didático, né, como a biologia vegetal aparecia nos livros didáticos, também foi identificada por Leopoldo e Bastos, no estudo de 2018, por Costa e colaboradores, no estudo de 2021, e por Corpetti e Campo Dorou, no estudo de 2019. Zooxamanismo também foi identificado por esses últimos autores. A percepção da biologia vegetal por visitantes de jardins botânicos foi identificada por Leopoldo e Bastos, Corpetti, por Costa e colaboradores. O uso de jogos para abordagem dos tópicos vegetais, também identificado por Costa e colaboradores. E propostas para o ensino de fotossíntese, também identificado por Leopoldo e Bastos e Costa e colaboradores. Dentre os objetivos desses estudos, destacam-se a proposição de metodologias de ensino e ensino de botânica em diferentes contextos, embora nós também tenhamos encontrado objetivos relacionados à formação docente, à superação da cegueira botânica, dentre outros. E esses assuntos, né, esses objetivos, na verdade, eles também foram identificados por outros estudos, como, por exemplo, de Souza e Garcia e de Costa e colaboradores, no caso das proposições de metodologias de ensino não tradicionais. O ensino de botânica em diferentes contextos também é reportado por Leopoldo e Bastos e Costa e colaboradores. Já a identificação de concepções prévias foi um tema, né, um objetivo que também apareceu na investigação conduzida por Pieroni. Outros objetivos que nós identificamos, como comentei, foram formação docente, investigação de conteúdos atitudinais e minimização da cegueira botânica.
Aqui está um gráfico, então, com as abordagens de pesquisas mais presentes, né? Então, vemos aí a presença massiva da abordagem qualitativa, embora estudos quantitativos, porém em menor número, se fizeram presentes, e a abordagem mista, né? Que mistura ambas as abordagens. Dentre os sujeitos e objetos de pesquisa identificados, a maior parte foram alunos da escola básica, sendo seguidos por estudantes de ensino superior e graduação, mas também encontramos pesquisas cujo foco eram professores, tanto iniciantes quanto em exercício. Então, né, Pieroni, em 2019, também encontrou como abordagem mais frequente nas pesquisas a abordagem qualitativa. E sobre os sujeitos de pesquisa, estudantes da escola básica também foi reportado na pesquisa de Souza e Garcia, no estudo de 2018, e os estudantes de ensino superior, professores iniciantes em exercício, também reportado por outros estudos. Bom, como conclusões, né, considerações finais, a gente reforça que esse trabalho se soma a outros e tem o objetivo de contribuir para a ampliação dos conhecimentos sobre o desenvolvimento de pesquisas científicas na área do ensino de botânica. Não foi nossa intenção trazer aqui um trabalho com resultados generalizáveis para todo o contexto internacional das produções acadêmicas, uma vez que nós reconhecemos como limitações o pequeno número de periódicos que nós analisamos e também o curto período de tempo, né, que foram aí os últimos 5 anos. No entanto, nós acreditamos que nesse estudo nós apresentamos elementos capazes de promover reflexões mais profundas nesse campo. Dentro da faixa temporal que nós analisamos, percebemos, então, um pequeno número de publicações sobre temática, quando comparada à totalidade de publicações de cada periódico naquele período analisado. Vimos que pesquisadores americanos lideram um ranking de estudos, o que era esperado por nós, e reforçamos aí a necessidade de maior publicação de pesquisas brasileiras sobre ensino de botânica em revistas internacionais de qualidade, especialmente com o uso da língua inglesa, com o objetivo de ampliar ao alcance. Embora a gente saiba que existe toda uma corrente de dizer mesmo que é importante os estudos em língua portuguesa para a gente valorizar também o nosso cenário nacional. Metodologias alternativas para o ensino de botânica foi a temática mais presente, o que consideramos um cenário positivo, mas acreditamos ser necessário também que o foco dos estudos esteja além da facilitação da aprendizagem e que a educação científica seja um dos pilares para a formação dos discentes. Reforçamos a necessidade de mitigação dos desafios presentes no ensino de botânica, promovendo aí um maior interesse da comunidade em geral, o que inclui os pesquisadores, para a aprendizagem sobre os organismos vegetais e o desenvolvimento, assim, de uma maior empatia e atitudes pró-ambientais. Bom, aqui eu coloco para vocês as minhas referências. E muito obrigada. Deixo aqui também os nossos canais de contato.